Fique super à vontade para deixar a sua impressão sobre o livro também. Esse livro ele é interessante porque aqui o Foucault ele começa a tratar de um jeito diferente o lance da norma, né, da normalização. Começa a tratar de uma maneira um pouco diferente. Se no poder disciplinar a criação da norma nasce de um imperativo do ideal, da máxima eficiência, da necessidade de otimizar as maneiras de utilizar um corpo e torná-lo, por sua vez, dócil, utilizável, no biopoder o sentido é inverso, pois o ideal ele passa a ser atravessado pela ascensão das ciências biológicas e da matemática como protagonistas nesse movimento pela segunda metade do século XVIII. A norma deixa de ser um ideal a ser aplicado, deixa de ser uma regra que deve ser seguida, deixa de ser algo de fora e passa a ser algo de dentro, um número retirado de fato da nossa natureza biológica, do fato de sermos da mesma espécie, de constituirmos uma população. A normalização envolve, então, descobrir a norma através do uso, por exemplo, da estatística, encontrar o normal irrefutável. Porque é prático. E assim estabelecer uma inteligência de corte e de administração. Foucault até faz uma distinção entre o que ocorre com o poder disciplinar e o que ocorre no biopoder, né? Vou abrir aspas para o Foucault. O que é fundamental e primeiro na normalização disciplinar não é o normal e o anormal, é a norma. De outro modo, há um caráter primitivamente prescritivo da norma. É em relação a essa norma estabelecida que a determinação e a identificação do normal e do anormal se tornam possíveis. Essa característica primeira da norma em relação ao normal, o fato de que a normalização disciplinar vá do normal à demarcação final do normal e do anormal, é por causa disso que eu preferiria dizer, a propósito do que acontece nas técnicas disciplinares, que se trata muito mais de uma normação do que de uma normalização. Uma produção de norma do que uma normalização de fato. Já sobre a norma do biopoder, eu vou abrir aspas aqui para o Foucault, a norma está em jogo no interior das normalidades diferenciais. O normal é que é primeiro e a norma se deduz dele. Ou é a partir desse estudo das normalidades que a norma se fixa e desempenha seu papel operatório. Logo, eu diria que não se trata mais de uma normação, mas sim, no sentido estrito, de uma normalização. A gente tem uma passagem, portanto, que é da norma enquanto aquilo que precisa ser aplicada segundo um ideal, para uma norma que você não pode nem discutir com ela, né? Porque é uma norma da natureza. A natureza entregou tal norma, vamos chegar aqui até ela. Seja ela uma norma do desenvolvimento humano ou da segurança pública, né? É a norma da ciência, a norma da biologia. Veja, isso foi amplamente difundido no início da sociologia, né? Sociedade como organismo, um organismo que tem que funcionar ali, e se não funcionar, ele é anômico, né? Isso é uma questão até bem debatida ali pelo Durkheim e pelo Comte, ali no início da sociologia, né? E o Foucault faz essa ramificação, que é uma ramificação bem interessante. Ele já tinha feito no Em Defesa da Sociedade, ele já tinha distinguido pelo menos o que ele chamava de norma, que era algo próprio de um poder disciplinar, mas o poder disciplinar, veja, é um poder muito local, né? E é um poder do artifício de uma certa espacialidade, de uma certa arquitetura, né? Você tem uma arquitetura ali da escola e você faz uma arquitetura também disciplinar ali para se manter as condutas ali na escola, em hospitais, em internatos, manicômios, hospitais psiquiátricos, quartéis, né? Tudo muito circunscrito, né? Uma busca ali da perfeição, até porque seria possível identificar, né? Através de protocolos rígidos, de uma gestão dos processos bem cuidadosa, algo, aliás, que os franceses são muito bons em fazer, assim, porque eles têm uma gestão documental, uma
questão com documentos, assim, muito forte, o Foucault ele não teria acesso a tanta documentação para fazer as suas arqueologias, sua genealogia, se ele tivesse aqui no Brasil, em que tanta coisa foi simplesmente queimada, jogada de lado, né? A França sempre se atentou muito à sua contabilidade e à gestão dos seus documentos e dos processos internos ali das instituições. Quem entra, quem sai, qual a conduta do prisioneiro que entra, o que ele fez a cada dia, né? Você vai tabelando, de modo que enfim, é uma espécie de Excel que já existe há muito tempo, né? Só veio a ser depois transformado no ambiente virtual, mas que... A planilha de controle geral, né? A planilha de controle geral dele. A planilha de controle geral. E quando você passa, lógico, para um corpo de uma população, né? Você deixa de avaliar o corpo do indivíduo que está entrando, saindo de uma escola, entrando, saindo de uma prisão, para analisar um corpo social como um todo. O que você pode fazer, no máximo, é lidar com amostragem, né? Amostragem e uma ideia base, né? Uma ideia base de uma natureza, de uma biologia a ser seguida para que a sociedade fique saudável, vá para o progresso, né? Mas é sempre uma ideia muito base, né? Sempre aquela ideia de tipo, olha, como a sociedade ela progride melhor, ela está vivendo até quando? Até quantos anos vocês estão vivendo? Ah, vocês estão vivendo até 70, tá, até 60, né? Aí, inclusive, usam-se esses esquemas estatísticos para, no Estado neoliberal, você ir lá e tascar a reforma da Previdência, porque segundo a grande estatística, está vivendo até quando, então